Esse vídeo é dedicado a Luli e ao Fernando. Luli foi quem me deu o livro da semana de presente e Fernando foi quem me indicou ele, então muito obrigado a vocês dois. Fica dedicado o vídeo para vocês. Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalmo, esse é o Gira Trinco, esse é o 45º vídeo do canal e hoje eu vou falar com vocês sobre o livro 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Arthur C. Clarke. Esse autor inglês que publicou em 1968 esse clássico da ficção científica. Esse livro aqui, essa edição é da editora Aleph. Ele foi traduzido pelo Fábio Fernandes e ele custa de 25 a 100 reais, então vale a pena procurar bem para comprar por um preço melhor. E vamos pro vídeo. Bem, você provavelmente já ouviu falar do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? E talvez nem sabia que existia um livro, mas existe. E diferentemente de várias outras obras que foram adaptadas para o cinema, o 2001 ele saiu ao mesmo tempo que o filme saiu, basicamente. Foi no mesmo ano, com uma diferença de meses. E o Arthur, ele foi responsável por parte do roteiro também. Eu diria que acho que a estrutura básica do filme é toda dele, pelo que eu entendi. Ele e o Stanley Kubrick, que é o diretor e roteirista do 2001, eles eram amigos, né? Eles conversavam muito sobre ficção científica, sobre matemática, sobre altos assuntos, né? Sobre espaço. E aí eles desenvolveram esses projetos que são concomitantes, mas eu preciso apontar agora já que são diferentes, muito diferentes. Eu diria que é até preocupante o quão diferentes eles são. Eu vou comentar melhor essas diferenças ao longo do vídeo. E eu não sabia que existiam continuações. No cinema, eu não sei se eles fizeram filmes de todos, mas pelo menos os livros eu sei que existe o 2010, existe o 2061 e existe o 3001, várias odisseias no espaço. E aí, esses livros é interessante que eu não sabia, foi a partir de um dos textos adicionais dessa edição que eu fiquei sabendo, que o Arthur C. Clarke escreveu postumamente para o Kubrick um texto em que ele comenta que astronautas mesmo, eles comentavam sobre o livro, eles inclusive tinham ideias de brincar nas explorações, nas viagens espaciais, né? Sobre coisas que acontecem nos livros e fingir que estava acontecendo nas viagens. Tem uma conexão íntima, assim, entre a história dos livros e a história real do que aconteceu na exploração espacial que nós humanos fizemos. E aí eu achei muito fofo, achei uma gracinha assim esse texto do Arthur C. Clarke, dá pra ver um carinho que ele tem pelo Kubrick, porque inclusive eles esperavam chegar no ano de 2001 e comemorar isso assim, só que o Kubrick morreu antes de 2001, eu fiquei muito triste ao saber disso. E aí o Arthur só comemorou sozinho mesmo, era o que tinha pra ontem. E falando dessa obra, que é um clássico da ficção científica, eu preciso falar mais sobre esse gênero literário, né? E aí eu gostaria de comentar o que significa ficção científica para mim. Que apesar de ser um gênero muito branco, muito hétero e muito masculinizado, eu acredito que ele diz muito sobre a humanidade, no sentido de que autores de ficção científica normalmente vão explorar os nossos limites como espécie ou limites físicos, assim, químicos do nosso mundo. E eu acredito que é muito interessante ver o que as pessoas vão levar até o limite, como elas vão explorar as coisas que estão em volta de nós, como elas vão explorar o que é inerente ao humano, assim, de acordo com elas. Eu acho incrível como as pessoas vão ter ideias absurdas e como aquilo vai refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso cotidiano de maneira fantástica. Eu acho que é um gênero assim muito legal, é uma das coisas mais criativas, eu acho que existe na literatura. E eu acho que o que eu mais gostei de ler, na verdade, foi escrito por mulheres, né, desse gênero, que seria a Octavia Butler, que é uma grande escritora. Eu li Kindred e amei, achei a ideia muito boa, eu tenho vontade de ler mais sobre ela, eu acho que ela ainda vai vir no canal eventualmente. E eu também gostei de ler Ursula Le Guin. Eu acho que foi um livro que começou meio mais ou menos, mas que depois eu fui gostando, eu fui me envolvendo e eu terminei achando realmente tocante. Mas eu acho que
o que mais pega pra mim são algumas obras do cinema, já que a gente tá nesse tema também. E, inclusive, um dos meus filmes favoritos, tá assim no top 3 da vida, é A Chegada, que eu diria que tem um diálogo com o 2001, Uma Odisseia no Espaço, interessante, no sentido de um contato extraterrestre que a gente tem que decifrar, já dando uma pequena ideia de que se trata o livro. E A Chegada também tem uma mensagem que é tão bonita quanto a mensagem de 2001. E aí eu acho que 2001 também é muito difícil de você conseguir descrever sobre o que se trata, porque é um livro que ele vai se desdobrando assim, mas simplificando, eu diria que 2001 se trata de alienígenas tentando falar conosco, com o ser humano, e a gente tentando entender o que eles querem falar com a gente, só que não de uma maneira muito direta. É uma coisa que a gente vai ter que explorar o espaço para descobrir, para tipo participar de uma caça ao tesouro, assim. E aí o livro vai ter os desdobramentos dessa viagem espacial. Eu acredito que é um jeito difícil, é difícil de simplificar, mas foi o melhor jeito que eu achei. E foi um livro que eu acredito que me deu muita vontade de estudar. O fato do Arthur C. Clarke, na nota do autor, fala isso, né? Que ele foi um matemático, que ele foi um físico, que ele fazia parte, tipo, da instituição, como é que chama? Da Academia Real de Astrologia da Inglaterra, alguma coisa assim. Ele era alguém que entendia do que ele estava escrevendo sobre o espaço, e mais do que isso, ele conseguiu traduzir isso para a literatura de uma maneira muito, muito elegante. Eu achei fantástico, assim. Me deu muita saudade de estudar ciências, de estudar biologia, de realmente ir atrás das coisas. É um livro instigante, mas ao mesmo tempo eu acredito que é um livro perigoso para quem não se interessa muito por esses assuntos ou quem não está com paciência e quer ler uma coisa mais fluida. É um livro que ele chega a ser muito técnico em alguns momentos, na verdade, por causa desse aspecto do, das explicações. Ele é um livro que vai ter uma lentidão, assim, em alguns momentos, por querer explorar mesmo, por querer dar uma aula mesmo do que tá ali, do que são os planetas, como eles são formados, os alienígenas. É muito legal como ele faz isso. E é um livro bem escrito. Eu acredito que é uma pessoa que tem uma prática na escrita, assim. Inclusive, o livro é baseado em dois contos que eu vou chegar lá daqui a pouquinho para falar mais sobre eles. Mas é um livro bem conduzido também. E eu gosto muito da estrutura desse livro. Ele vai ter partes, 6 partes. E essas partes, as 3 primeiras, elas parecem muito distantes entre si, mas depois junta tudo e faz muito sentido. E é muito legal como as coisas, como o final vai retomar o início. Eu acho que foi bem pensado, é um livro bem pensado. E assim, só para esclarecer, o livro ele tem uma lentidão, né? Ele tem alguns momentos mais demorados, mas ele também vai ter tensão. Eu fiquei em pânico umas horas e assim, um pânico palpável, foi uma coisa que me deixou assim, Jesus, vai todo mundo morrer e fudeu, caralho, fudeu tudo, mas no final não é exatamente isso, mas assim, tem seus momentos de adrenalina ali na veia. E sobre essa edição especificamente, eu preciso comentar algumas coisas. Eu achei que existem problemas de pontuação nessa edição, que eu achei bizarros. Sempre não dá para entender. Sempre não dá, ou seja, nunca dá para entender se é um problema da escrita do autor ou do tradutor, ou quem revisou, não sei. Mas algumas vírgulas eram muito estranhas. E eu falo disso, gente, porque você colocar uma vírgula no lugar errado muda o sentido de uma frase. E isso é básico, assim, se a gente for dar uns exemplos, mas até mesmo umas coisas mais, sei lá, você não separa o sujeito da ação que o sujeito faz. Assim, não, não faz sentido colocar umas vírgulas nos lugares. Achei isso um problema da edição. Mas, falando coisas boas, essa edição vai ter, então, o texto póstumo, uma dedicatória póstuma ao Kubrick, né, que o Arthur escreveu. A gente vai ter os 2 contos que deram origem a esse livro.
E os dois contos eu demorei a entender que foram escritos pelo próprio Arthur C. Clarke, porque eles foram num nível tão diferente do livro que eu fiquei assustado. Eu achei que não parecia a mesma pessoa escrevendo, inclusive. E eu digo isso porque os contos vieram no final. E aí eu li e fiquei assim, gente, os contos são super ok, bem mais ou menos, bem pra menos. Eles são tradução, inclusive, de outra pessoa, não é da mesma pessoa que traduziu o livro. Eles são tradução do. Ai, Jesus Cristo. Do Carlos Ângelo. O primeiro chama A Sentinela e o segundo Encontro no Alvorecer. Esse segundo é melhor que o primeiro, mas os dois são bem mais ou menos. Mas assim, fica evidente a inspiração. O primeiro conto ele é inspiração para o romance como um todo, e o segundo é inspiração para a primeira parte do livro. E só. E aí, agora chegou a hora de eu comentar por alto sobre o filme, porque eu li o livro, achei isso, achei um livro que me deu vontade de estudar, um livro realmente bem escrito, eu achei ele redondinho assim, achei bom. Mas aí eu fui ver o filme. Por alto, o que que eu acho do filme? Eu acho que o livro é melhor. E o livro é substancialmente melhor. Só que não é uma coisa assim, ai, os artistas têm visões diferentes, são meios de comunicação diferentes. Eu não acho que foi essa a questão. Não é só sobre ser diferente, sobre, sei lá, projetos que vão ter formas de comunicação diferentes. Eu acho que aconteceu outro problema aqui. Eu vou dar os louros, todos os louros, pelo amor de Deus, aos efeitos desse filme. A, a estética dele, maravilhosa, assim. Eu achei fantástico, eu achei belíssimo. É um filme belíssimo. Mas a trilha sonora, apesar de gostar em alguns momentos, eu acho que a cultura pop estragou ela por desgaste. Eu acho que não foi uma escolha do Kubrick ser tão repetido posteriormente. Eu acho que ficou uma coisa piegas, ao envelhecer. Mas o livro, ele vai ter umas nuances que o filme vai assim, vai cortar de um jeito que é aflitivo. É aflitivo ler o livro e logo em seguida ver o filme e você vê tanta coisa confusa por nada. O Kubrick ele escolheu arrastar várias cenas, Deus é mais. Esse livro, esse filme é tão bom pra pegar no sono, eu acho que eu quase dormi umas 3, 4 vezes ou mais. Isso porque eu tava interessado na história e tava anotando enquanto via. Mas assim, Deus é mais porque, gente, as nuances do livro são o que fazem o livro ficar muito bonito. E eu não sei como alguém assiste esse filme e consegue completar na cabeça o que era originalmente a ideia. Porque, assim, juro, é um trem que se perde sem motivo. É um trem que, nossa, eu achei um filme desconexo. Eu fico muito triste em falar isso porque eu esperava muito desse filme. E depois que eu li o livro, eu falei, nossa, realmente deve ser um puta filme. E aí veio um trem que eu fiquei, Jesus Cristo. Como pode? Como ele pegou, tipo, como ele tomou tantas decisões erradas no mesmo filme. Nossa, ele excluiu coisas assim fantásticas que estavam no livro e eu não sei como que eles continuaram amigos depois, porque se alguém fizesse um filme do meu livro e tirasse toda a essência do negócio e, e fizesse o que fez, nossa, eu não sei se eu iria perdoar, não, viu? Honestamente. Mas assim, o Arthur gostou, né? O Arthur. Ele gostou do filme, então quem sou eu, né? E para terminar a introdução, eu gostei do livro? Gostei. É um livro redondo, é um livro bem escrito, bem conduzido, ele tem uma ideia interessante, ele tem passagens bonitas, ele tem seus defeitos, eu ainda vou comentar algumas coisas, mas eu acredito que no geral é um livro legal. Eu achei muito elegante assim essa aula que é dada durante o livro. Eu sinto que eu aprendi com o livro. Eu sei que esse não é o ponto de um livro de literatura, mas mesmo assim não foi uma coisa que ficou exagerada, não foi uma coisa que ficou cansativa pra mim. Mas falando sobre recomendação, eu não vou recomendar isso pra quem não se interessar pelo assunto espaço,
ficção científica, essas coisas sobrenaturais não, né? Essas coisas espaciais, alienígenas. Mas pra quem gosta, aí eu super indico. Como clássico, vale a pena mesmo. Eu acho que é um trem que vale a pena. Tô falando muito trem hoje, né? E é isso, gente. O vídeo de hoje fica aqui pra quem não quiser receber spoilers. Mas eu ainda vou fazer uma parte com spoilers leves e outra parte com spoilers pesados. E comentando mais sobre o filme também. Vai ter essa parte no vídeo de hoje. Mas pra quem for ficar até aqui, muito obrigado por ter assistido. Um abraço e um beijo pra você. Curta, compartilhe esse vídeo, comente aqui, se inscreva no canal, por favor. E vamos pro resto do vídeo, quem for me acompanhar. A primeira coisa que eu tenho que comentar era uma coisa que eu queria ter comentado no início do vídeo, porque é uma coisa muito legal que eles fizeram nessa edição, né? Essa capa de fora, eu já tava tirando o livro, mas vamos lá. Essa capa de fora é o Hall, né? Que é um personagem, é uma inteligência artificial que tá lá, que eu ainda vou fazer uma sessão inteira do vídeo só pra comentar essa inteligência artificial. Mas é como se fosse o Hall, como se fosse a câmera dele olhando, né? Inclusive aqui embaixo tá escrito. É uma edição muito bonita, muito bem feita mesmo. Inclusive porque você tira o livro da capa que vem com ele, e esse é o livro. Pra quem viu o filme, pra quem tá entendendo, não é genial isso aqui? Gente, esse é o monolito que eles encontram na Lua quando eles vão. Eles encontram uma anomalia magnética, eles vão ver o que que é, eles cavam a Lua, uma cratera, e eles acham um retângulo, um paralelepípedo, né? Um paralelepípedo que é esse trem preto que não reflete luz, não tem nada que, tipo, consegue cortar, assim. E é muito inteligente terem feito o livro igual o Monolito. Ficou, nossa, achei fantástico. Isso deve ter ganhado algum prêmio, porque é uma ideia muito boa. Transformar o próprio livro num objeto do livro, que é um objeto, inclusive, muito legal. Eu achei, assim, fantástica a ideia de um instrumento que os alienígenas mandaram para a Terra e posteriormente para a Lua, né? Que ele meio que vai analisar os humanos assim, sem a gente entender o que está acontecendo. Ele vai analisar os primatas inicialmente, no caso é um monolito transparente, e aí eu inclusive fiquei chateado com o filme que ele não mostrava as luzes passando, fazendo umas figuras geométricas. Eu viajei total nessa hora do livro. Mas como instrumento, tipo, era tipo um scanner, assim, esse monolito. Achei muito legal, achei uma das criações da ficção científica mais curiosas, assim. Um bloco que vai, tipo, analisar sua respiração, todos os seus dados biológicos, assim, sem você entender, porque você fica admirado com as luzes piscando, basicamente. E eu me senti um pouco esse primata humano que estava assistindo aquilo e sendo analisado. Eu fiquei tipo, nossa, que trem doido. E nessa parte das coisas legais da literatura, de ficção científica, também vai ter um capítulo específico do livro que eu preciso comentar nos spoilers leves, que eu achei, assim, fantástico. Lá na página 227, é o capítulo 32, que chama Com Relação a ETs. Nossa, eu achei muito legal, porque é um cientista falando sobre a forma que os ETs vão assumir, ou como que eles vão viajar pelo espaço. E eu achei fantástico, assim, tipo, tem uma discussão das teorias que existem, e, por exemplo, a gente vai ter teorias que falam que ETs têm que ser antropomorfos mesmo, porque a evolução leva, sei lá, o cérebro, tipo, para cima de um corpo e ter a visão aqui. Outros cientistas acreditam que não tem como a gente ter contato com criaturas alienígenas, porque não tem como viajar no espaço. Mas aí depois vem a ideia de que para evoluir como espécie, você tem que se desfazer do seu corpo e meio que só ter uma consciência que você pode conectar a qualquer outra coisa, e aí você não precisa se preocupar com as questões da matéria para fazer viagens espaciais. Eu achei muito doido, achei muito legal essa discussão, achei muito interessante. Foi um capítulo que é só para isso, basicamente, e foi muito legal. Foi um dos melhores capítulos que eu li esse ano, achei muito bom.
Mas agora sobre o último tópico dos spoilers leves, porque eu quero comentar coisas específicas do livro, mas nos spoilers leves ainda cabe uma grande crítica a esse livro, que é o sexismo dele, que é o machismo mesmo, porque tem assim 4, 5 personagens mulheres, zero relevantes, mas tem uma frase que eu preciso comentar, porque assim, ela foi tão machismo no dicionário, assim, a definição de machismo, que eu falei, ah, não, não é possível que ele escreveu isso e, pelo amor de Deus. Na página 167 vai ter a descrição de uns casulos espaciais que eles usavam pra, tipo, fazer umas viagens na própria nave pra, tipo, consertar ela por fora, fazer manutenção, sabe? E aí a descrição desses casulos vai ter a seguinte frase, eu nem acredito. Abre aspas. Eram normalmente batizados com nomes femininos, talvez em reconhecimento ao fato de que suas personalidades eram às vezes ligeiramente imprevisíveis. Pelo amor de Deus, né? Assim, o ano era 1968? Era, mas isso foi tão desnecessário. Todos os outros nomes de coisas da nave espacial eram nomes tipo A123 789B7. Então, ele fez questão de fazer um trem machista, mas assim. Ai, Deus. Atualmente ele seria cancelado, óbvio que a gente não tem que tirar isso da obra. Não vou entrar nessa discussão, eu vou mesmo para os spoilers pesados para comentar outras coisas do livro. Vamos lá. Eu comentei sobre a estrutura do livro, né? Sobre as 3 partes iniciais serem distantes uma da outra. Eu quero xingar o filme para falar que ele não explica bem a primeira parte. Eu achei ela mal explicada. Eu achei, inclusive, que ele fez questão de colocar uns detalhes errados, o que deixava a coisa mais confusa. Mas, mais do que isso, eu quero comentar que eu achei muito legal num livro a gente não ter a história de origem de personagens. Eu acho que isso ficou cansativo. Eu não sei se foi a Marvel que fez isso, que todo herói tem que ter uma história de origem, a gente tem que entender de onde veio a pessoa. Eu acho que eu tô falando da Marvel por causa do tema, né? Mas assim, muitos livros têm essa questão de da gente precisar saber quando a pessoa nasceu, onde nasceu, todos os detalhes para ela poder viver. Mas isso não é a verdade, tipo, a gente não precisa disso para conviver com os outros, para escutar histórias e tal, para entender, assim, e nem dá para entender todas as ações de uma pessoa só porque você, sei lá, entende o que aconteceu na infância, né? Não vamos ser psicanalistas em tudo. Eu tô comentando isso porque eu vi alguém falando que os personagens não eram bem desenvolvidos, mas eu discordo, porque não é só porque a gente não sabe, tipo, de onde veio uma ação de Ciclano que ele não vai ter uma personalidade, que ele não vai ter, sei lá, todo um conjunto de características que vai formar as ações dele numa narrativa, né? E aí eu precisava pontuar isso, porque quando eu vi essa crítica ao livro, eu falei assim, nossa senhora, o que você queria? Que a pessoa fizesse um discurso explicando por que ela faz o que ela faz? Eu achei que foi bom a gente não ter que ler sobre todos os tripulantes da nave, assim, nossa. Eu achei que foi um alívio, na verdade. Próximo tema. Eu já vou falar do Hall. O Hall é a inteligência artificial do livro. Ele está fazendo qual papel? Ele é a inteligência artificial da nave que vai levar, como é que chama? Viajantes espaciais? Astronautas. Vai levar astronautas da Terra até Saturno. E para isso ele vai ter sido desenvolvido para não ter nenhum erro, assim. Ele vai ser uma máquina perfeita, assim, que não comete erro nenhum, que tem um histórico maravilhoso. Só que isso vai dar merda, né? Obviamente, porque não existe nada perfeito, ainda mais uma coisa que acabou de criar uma consciência. É esse nível de inteligência artificial. Inclusive, no livro fala uma coisa interessante que é essa máquina passou pelo teste de Turing. O teste de Turing, para quem não sabe, explicando muito por alto, é um teste para saber se, tipo, uma inteligência conseguiu se assemelhar o suficientemente da inteligência humana a ponto de alguém não conseguir distinguir se está conversando com uma pessoa ou com um computador. Se o computador consegue te enganar, ele passou no teste de Turing, explicando muito por alto. Sou matemático. E aí, o Hall, quando ele se frustra, quando ele descobre que existem erros humanos, que existe, tipo, uma chance da missão não dar certo,
que existe, tipo, a morte, assim, que existe todas essas questões que nos deixam chateados, que deixam a gente em desespero em algumas ocasiões, ele vai pifar, basicamente. Não pifar no sentido físico, né? Não vai sair fumaça dele, mas ele vai começar a querer sabotar o negócio. Essa sabotagem eu achei um pouco estranha, no seguinte sentido. O Hall, ele recebeu a missão de levar uma galera para Saturno. Beleza. Ok. Levar a galera para Saturno era importante levar a galera, não só a nave. Por quê? Porque a missão era tentar fazer contato com alienígenas, mesmo que uma parte da tripulação não soubesse disso. Daí, me façam entender uma coisa, porque eu não estou conseguindo entender até agora, tanto no livro quanto no filme eu achei isso mal explicado. Existe um momento em que o Hall vai matar uma parte da tripulação por medo da tripulação atrapalhar a missão. Ok. Ele matar a galera que não sabe o propósito final da missão, beleza, porque é uma galera que não foi treinada pra isso, então ele tá com medo desse povo, tipo, foder tudo antes de realmente chegar na fase final da missão. Tá. Agora, o resto da galera que tá lá hibernando, esperando chegar o momento final da missão. O Hall vai e mata esse povo. Aí me explique, especialmente no filme, me explique por que ele matou esse povo. Quem que ia fazer contato com os alienígenas? Porque ele não iria conseguir sair da nave? Ele sabotou a missão por medo de sabotar a missão e ele foi burro o suficiente para matar quem faria a missão? Eu achei muito estranho, assim, esse. Tipo, foi um erro. Tipo, o erro inicial era ele não querer erros. O que é um erro porque não tem como, né? Tipo, uma inteligência real, pra mim, deveria considerar que isso faz parte do processo. Ok. Agora, ele matar uma parte do povo que não estava ameaçando o negócio e que deveria estar vivo pro final não fez sentido pra mim, tipo, qual que foi o raciocínio da máquina. A partir de um ponto ele só endoidou mesmo, tal. E aí, por que que eu fiz a distinção do filme e do livro aqui, só pra explicar? O filme, o Hall vai matar a galera que tá hibernando. No livro, ele vai tentar matar um dos caras que tá vivo e a galera que tá hibernando morre por consequência, o que faz mais sentido. Ainda acho que ele arriscou à toa e matou a galera? Ainda acho. Mas no filme isso faz zero sentido. Ele mata por matar. Ele é um psicopata, é o futuro do chat GPT. Parem a inteligência artificial. Brincadeira, mas assim, ao mesmo tempo a gente deve estar tendo mais cuidado. Enfim, morre o Hall em um momento em que um dos caras que tá vivo lá, ele consegue desligar uma parte do Hall que desliga basicamente a consciência dele. E essa morte do Hall, gente, é um trem que é dramático no livro, mas no filme é uma forçação de barra que eles enfiam umas falas, tipo. Faltou o robô falar eu te amo, assim. Mas. Mas ao mesmo tempo, eu achei uma coisa interessante o humano ficar com o pesar de matar uma máquina que tem consciência de que tá morrendo. Achei isso um traço bem legal, assim, bem ficção científica mesmo, essa questão moral, assim. Eu tô aniquilando um ser real ou não? Ele tem consciência, ele tá morrendo. Eu tô tirando a vida de uma coisa que tem noção de que tá viva. Isso é errado? Achei bem legal essa conversa. E aí, sobre o Hall, é só isso mesmo. E aí vão existir algumas outras imagens no livro que são muito interessantes, mas que eu achei muito difíceis de visualizar. Eu estava contando com um filme para poder ver elas, mas muita coisa não apareceu, como eu já citei do monolito também, brilhando e tal. Mas, por exemplo, os planetas. A gente mal vê as coisas. A gente mal vê, por exemplo, o Sol que vai. Nem existe essa cena, na verdade, no filme. Então, eu acho que ficou um pouco triste porque me veio a dúvida se o Arthur C. Clarke ele estava escrevendo um negócio considerando que existiria um filme para tipo ficar de pano de fundo para o que ele estava escrevendo.
Se ele teve essa ideia, não dá pra ter certeza. Ele morreu também, né? Não dá nem pra perguntar. Mas mesmo assim, eu acho que é uma coisa que ficou essa muleta como possibilidade, e aí eu acho que atrapalhou um pouco o livro, porque tinha momentos em que algumas coisas eram descritas que era muito difícil de você entender, e aí você conta com um filme pra te explicar, e aí não tem o filme pra te explicar, o filme corta uma caralhada de coisa, e no fim você não entende direito o que estava acontecendo. Mas assim, azar meu não ter conseguido visualizar muita coisa. Eu acho que eu digo isso porque normalmente em livros que não são ficção científica, os objetos são muito fáceis da gente criar na nossa cabeça, os ambientes e tal. E aí eu fiquei assim, que porra tá acontecendo? O que que tá mexendo pra lá e pra cá? Isso é um cone assim, assim, sabe? Era um trem muito doido, mas foi interessante de qualquer forma. E eu preciso falar sobre o final do livro. O final do livro, eu achei ele muito fofo. Eu achei ele quase perfeitinho, assim, mas ele é como se fosse uma recompensa para a humanidade. Porque o que que eu falei no vídeo todo? Que os alienígenas estavam tentando falar com a gente e a gente estava tentando entender o que eles estavam falando, porque eles praticamente só deixaram um negócio pra gente, um objeto misterioso, a caixa misteriosa. Ah, esse meme é uma palhaçada. Mas aí, a gente vai lá, então, nós como humanidade, representados pelo homem branco, hétero estadunidense, vamos lá para Júpiter no filme, né, e Saturno no livro, para tentar entender o que que os aliens estavam querendo com a gente, sabe? Porque quando se encontra um monolito na Lua, conseguem descobrir que ele tem 3 milhões de anos. Então a gente fica assim, faz 3 milhões de anos que esse trem tá guardado aqui pra gente achar. Aí tá. Chegamos em Saturno e, e os aliens conversam com a gente de um jeito muito curioso, assim. E no final das contas, a recompensa dada à humanidade é basicamente uma elevação a um estado de semideus, quase. E é como se fosse uma recompensa, eu interpretei assim, pelo menos. Vocês conseguiram desenvolver sua tecnologia, vocês investiram em ciência, em conhecimento, a ponto de conseguirem descobrir a gente. Então esse é o nosso presente para vocês. Vocês vão conseguir explorar o universo ainda mais, alcançando esse outro patamar de evolução. Eu achei isso muito fofo. Achei assim, ai que gracinha dos alienígenas. E acabam aqui os spoilers pesados, né? Eu vou comentar agora mais sobre o filme e eu vou basicamente descascar o filme, gente. Desculpa, eu achei que esse filme ele anulou tanto a mensagem do livro. Tipo, não tem mensagem no filme. Achei muito fraco, muito fraco. Eu fiquei super decepcionado, fiquei muito triste. Vamos então falar sobre o filme, depois eu faço uma conclusão do livro e do filme, de tudo junto, vamos lá. Eu vou comentar coisas sobre o filme na ordem que eu fui anotando enquanto eu assistia, e eu reduzi essa lista porque senão eu ia xingar mais. Mas vamos lá. Primeiro tópico, a atuação dos primatas humanos eu achei muito boa, eu fiquei assustado. Eu fiquei realmente assim, achei a maquiagem muito boa também, mas assim, o jeito que eles dobravam os joelhos e batiam no chão, eu fiquei em dúvida se eles faziam frevo, assim, se eles dançavam frevo, porque, nossa, os joelhos deles aguentaram muita coisa, meu pai amado. Fiquei assustado, dançam muito funk. Segunda coisa, a nave no filme é muito bem feita, gente. Eu não imaginei uma nave tão bonita, tão engenhosa, assim. Eu não tava imaginando aquilo daquele jeito. Eu achei muito melhor do que a minha imaginação. E eu raramente falo isso porque eu imagino um trem muito doido. Mas achei a nave impecável. A nave que eles viajam é, assim, sensacional. Muito bem feita. Uma hora que eles entram, assim, num trem que tá rodando, eu queria muito entender como que aquilo foi feito. E esse filme é de 1968, sabe? Ele deve ter ganhado uns Oscars por causa disso, porque, nossa, merecia demais. E voltando na parte da atuação, achei a atuação dos primatas humanos muito melhor do que a dos outros atores do filme todo, inclusive. Achei a atuação dos principais muito ruim, na verdade. A cena da leitura labial achei fantástica, porque não tem isso no livro. Eu achei uma ideia genial, assim, ficou muito bom, muito, muito bom.
Só que, ao mesmo tempo, era mais legal no livro, pra mim, uma outra coisa, porque eles sabiam que a inteligência artificial estava escutando o que eles falavam e eles falaram mesmo assim. Eles foram mais descarados no livro. Eu achei que me divertiu mais no caso, mas a inteligência artificial ver os astronautas falando entre si por leitura labial, eu achei assim, chiquérrimo, achei muito chique. Quarta coisa, gente, que intervalo era aquele no filme? O trem mais desnecessário que eu já vi em anos. Você pega um intervalo de tipo menos de 1 minuto num filme de 2 horas e 40 pra quê? Um intervalo numa hora que não precisava mesmo. Nossa, eu achei. Eu escrevi patético. Eu achei patético o intervalo que tem no filme. Juro, eu tô tentando entender até agora, sabe? Ah, pelo amor de Deus. Quinta coisa, um dos cortes do filme é absurdo. Assim, o Hall, ele é desligado, a parte da consciência dele, né? E a nave continua a missão com o único tripulante que ficou vivo sozinho. Ok. No filme, o Hall, ele é desligado, né? Ele tem essa morte artificial. E depois já corta para tipo, o final do filme. Já corta para uma hora muito, muito especial no livro. E esse corte é tão absurdo que, juro, se eu não tivesse lido esse livro, eu não consigo conceber alguém ter assistido esse negócio e entendido. Eu duvido que alguém, dentre todas as inimagináveis opções que existem para você preencher um vazio numa história, eu duvido que alguém preencheu com o que aconteceu de verdade. É um trem muito mais complexo, gente. Nossa, era um trem tão bonito. Ele tirou uma parte, assim, nossa, assim, falando do livro mesmo. Ele tirou umas boas 50 páginas do negócio e falou assim: foda-se, vou tacar tudo pro ar. Ah, pelo amor de Deus, sabe? Eu achei de mau gosto. Essa parte eu achei de mau gosto. Cortar um pedaço tão grande, isso com cenas em que não acontece nada de nada, à toa. Juro, tinha cena que não acontecia nada, que no livro acontecia coisa. Ele fez questão de tirar. Ai, pelo amor de Deus. Decisões. Sobre o momento em que tem esse corte, né? E vai direto pra uma coisa que nem ficou explicada no filme. Nossa, ficou tão confuso esse negócio. Que é um momento em que a nave, ela entra no monolito, assim. Ela vai entrar aqui por cima, no livro, né? E aí, é muito doida essa parte. Essa parte é onde começa a viagem de ácido, assim. Você toma um MD, você começa. Seu olho fica gigantesco, você começa a ficar assim. Só que, primeiro, essa ideia do monolito como um buraco negro compactado, zero óbvio, tipo, zero explicada no filme. E no livro é uma coisa muito bonita, é uma coisa admirável, assim. No filme, o cara tá em pânico. O cara tá assim, desesperado, ele tá, tipo, traumatizado com tudo que tá acontecendo. Enquanto o sentimento evocado no livro é uma coisa muito mais elegante. Elegante é uma palavra complicada, né? É uma coisa muito mais sentimental, assim. É uma coisa que ele tá curioso com o que tá acontecendo. Ele não tá em completo desespero. E eu achei, inclusive, sobre o que acontece logo em seguida, porque vem um quarto, que esse quarto é a maior viagem, talvez. Ele entra num buraco negro, assim, ele faz uma puta viagem, vai parar em outro ponto do espaço, ok. Eventualmente, ele é conduzido até um quarto que é muito familiar pra ele. No filme, esse quarto é estilo David Lynch, assim, é um trem zero, zero lógica, assim, pé na cabeça. Não é explicado, no livro é explicado porque esse quarto. Ai, Deus. Mas, mais do que isso, repete essa questão do sentimento. No filme, o cara chega no quarto, o olho dele tá, as veias tudo estouradas, assim, ele em completo pânico, mais uma vez. E no livro, o astronauta, ele entende o que os aliens estavam tentando fazer, que eles tinham obtido informações da Terra, tentado construir uma coisa que acolhesse ele ali, para ele se sentir confortável para dormir.
numa cama de um hotel, assim. Uma coisa que fosse minimamente familiar pra ele no meio do espaço. Só que o filme joga isso pra cima e fica tipo, foda-se o que os aliens querem falar. Eu quero falar o que eu quero pôr uma estética bonita. E a parte que o cara envelhece também, bizarro. Nossa, o cara apavorado, de repente ele tá envelhecendo e de repente ele vira um bebê. No livro, é uma coisa muito mais simbólica esse voltar a ser bebê. Não é uma coisa física que acontece, assim. É uma coisa como se você tivesse virando uma unidade com o universo e voltando às suas origens, a ponto de você estar numa simbiose com o universo que você volta à sua forma inicial, assim. É uma coisa muito bela, é uma coisa admirável. No filme, é um bebê horroroso. Pelo amor de Deus, que bicho feio. Assim, pra época devia ser o mais bonito que tinha. E que faz zero sentido o jeito que ele volta pra Terra. Nossa, eu achei. Resumindo tudo que eu xinguei dessa porcaria de filme, os aliens parece que se comunicaram com os humanos à toa. Tipo, parece que eles não tinham nada pra falar. E no livro é muito explícito. Os aliens tentaram ajudar os humanos a evoluir e garantir que eles teriam condições para se desenvolver. E quando eles provaram que eles se desenvolveram, eles devolveram o presente de volta falando: parabéns, vocês conseguiram evoluir. Era essa a mensagem dos aliens. O filme tacou isso pra cima, o filme fazendo questão de dar a entender que os aliens estavam ajudando a gente no início da evolução. É um trem muito confuso, mas eu já cansei de falar mal desse filme e vou falar um pouco mais bem do livro na conclusão. É oficial, esse caso não é exceção. O livro é melhor que o filme. E eu diria que o livro, ele é uma ode de um cientista ao conhecimento. Eu acredito que é essa homenagem que ele tá fazendo, assim. E eu achei singela, assim, achei fofa. E eu gostei. E esse é o vídeo da semana, gente. Muito obrigado quem ficou até aqui. E até semana que vem com mais um livro. Um abraço e um beijo pra vocês. Até mais.